Olá, pessoal. Boa tarde. Todo mundo está conseguindo me ouvir? Consegue? Todos estão conseguindo me ouvir? Por favor, alguém me dá um alô aí? Sim? Tá ótimo. Vou compartilhar aqui com vocês nossa tela para a gente começar o nosso mini curso de hoje, né? Nosso bate-papo, então, hoje será sobre a cirurgia segura, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre o protocolo, né, de cirurgia segura. É um tema muito importante, né? Muito discutido aí no nosso meio, né? A gente fala muito nisso a nível hospitalar, mas qualquer ambiente onde se realize qualquer procedimento, né? Ainda que ele seja de pequena complexidade, mas que tenha, né, a nível cirúrgico, né? Nós precisamos estar atentos aí, né, a esses pormenores, né? Nós temos que estar atentos a alguns detalhes. Só um minutinho, só. Então, vamos lá, né? Então, vamos começar aí o nosso bate-papo de hoje, né? Boa tarde, meu nome é Roberta, sou supervisora de estágio, né, do Uniptam, e hoje, né, dando continuidade aí ao esse itinerário, né, que nós traçamos aí, né, nessas grandes áreas do protocolo de segurança do paciente. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre sobre a cirurgia segura, ok? Então, pessoal, eu estabeleci aqui como o objetivo geral, né, hoje da nossa conversa, expor os principais erros, tá, que são preveníveis relacionados à cirurgia, tá? E aí a gente vai avaliar quais os principais fatores que são relacionados a esses erros, tá? E como nós, né, da enfermagem, né, podemos implementar a nossa assistência, tá? Para estar garantindo, né, uma cirurgia segura, tá? A segurança do nosso paciente e dessa forma tá elevando, né, os cuidados aí, os serviços de enfermagem, tá? Com os objetivos específicos, eu coloquei aí, né, expor o conceito e os fatores de risco, tá? Dos erros cirúrgicos, e expor os cuidados, né, que vão eliminar ou até mesmo minimizar, né, os fatores de risco para os erros cirúrgicos, tá? Hoje em dia, pessoal, a gente fala muito em qualidade, muito, né? A gente tem até cursos, né, de MBA totalmente voltados para qualidade dos serviços, tá? A gente tem muito qualidade e segurança do paciente, tá? Qualidade dos serviços e segurança do paciente. Então, não tem como a gente falar de uma coisa isolada da outra, né? E antes a gente só pensava assim, não, eu preciso prestar o cuidado da melhor maneira possível. Hoje em dia isso já caiu por terra, tá? É minha obrigação, tá? E eu preciso fazer isso com o máximo de qualidade possível, tá? Então, nós temos que mudar um pouco o nosso olhar, tá? Bom, então vamos aí entender algumas coisas, tá? Os principais fatores e os processos relacionados aí aos erros, tá? Então, os problemas, tá? Associados à segurança cirúrgica, eles são bem conhecidos nos países desenvolvidos. Até porque lá eles têm o hábito, né, de registrar. Coisa que aqui, mais uma vez, volto a dizer, nós até então não tínhamos o hábito de registrar,
tá? Só começamos a registrar esses eventos, tá? A partir de 2016, tá? Até então não tínhamos nenhum dado. E por incrível que pareça, estamos registrando, mas ainda não temos, tá? Dados concisos, ainda não conseguimos ter, tá? Porém, menos estudados nos países em desenvolvimento. É claro, né, gente? O país desenvolvido, ele já está em outro patamar, né? Então, ele quer erradicar por completo e erros em cirurgia, né? Ele quer fornecer aí para a sua população o nível mais seguro de cirurgia possível, né? E aqui nos países em desenvolvimento, muitas das vezes o país não tem nem como prover a cirurgia, quem dirá a cirurgia segura, tá? Então, há relatos internacionais, tá? De recorrentes e persistentes ocorrências de cirurgias em locais errados, tá? Então, gente, a maior incidência, tá, de erros estão relacionadas a locais, tá? Em órgãos vitais, como pulmões, cérebro, tá? Além de pacientes que tiveram rins, a glândula adrenal, a mama, tá? Ou até mesmo outro órgão sadio removido, tá? A atenção que tais eventos invariavelmente atraem na mídia abala totalmente a confiança do público, né? Dos sistemas de saúde e dos profissionais de saúde, né? Não tem muito tempo isso. Eu me lembro que eu estava assistindo na televisão algo relacionado com os mutirões de catarata, né? Que eram super famosos. E aí, me parece que era em São Bernardo do Campo, se eu não estiver enganada. E aí, acho que foram 10 pessoas, ou não, mentira. Era um número muito maior que isso. 10 pessoas foram as que ficaram cegas. Era um número exorbitante de pessoas. Então, eles pegaram um local gigante, colocaram ali uma população imensa, tá? Todos operando ao mesmo tempo, e foram, né, ali fazer suas cirurgias, né, tudo correndo muito bem. Vinham pessoas, né, de outras localidades para poder participar desses mutirões, até que infelizmente aconteceu, né, o que não deveria acontecer, né? No dia seguinte da cirurgia, algumas dessas pessoas começaram a apresentar dor nos olhos, né? Procuraram o pronto-socorro não soube resolver no primeiro momento, porque, né, não sabiam lidar com aquilo, era uma infecção bacteriana, tá? Que estava acontecendo ali naquele momento. Por não saber, né, qual bactéria que poderia estar causando aquilo, né, por não serem especialistas naquilo, né, em oftalmologia, né, necessariamente dizendo, 10 pessoas ficaram cegas, tá? E aí esses oftalmologistas, a maioria não residia ali naquela cidade de São Bernardo do Campo, né? A maioria vinha da Grande São Paulo para poder fazer essas cirurgias em São Bernardo do Campo. E aí e eles só retornariam na semana seguinte para poder fazer, né, a revisão das cirurgias. E muitas dessas pessoas, né, igual eu falei para vocês, 10 pessoas ficaram cegas. E eles, né, a Secretaria de Saúde tentando fazer contato, né, por conta dessas 10 pessoas, e muitas outras tendo, né, também apresentando os mesmos sinais e sintomas na visão. E aí eles voltaram antes do tempo, começaram rapidamente a avaliar, né, os outros pacientes, e aí viram que foi uma bactéria, né, foi encontrada nos materiais, tá? Aí, como sempre, né, jogaram a culpa na esterilização, claro. Vocês acham que eles iam falar que a culpa era do manejo, né, do material? Nunca, né?
Eles não, ninguém manuseou material errado, claro que não, né? O material veio contaminado, tá? Então, o erro foi de quem, como é que fala? De quem, como é que eu vou dizer? De quem esterilizou, né? Não foi de quem manipulou, não. E aí, infelizmente, essas pessoas vieram a perder a visão. Alguns outros deu tempo, tá? De fazer o tratamento correto e eles não perderam a visão. Então, pessoal, esses erros, né, gritantes, assim, saltam aos olhos, né? Quantas vezes, gente, eu me lembro, assim, desde criança, né, que a gente escutava na televisão, falando de, o senhorzinho lá foi fazer uma amputação numa perna tal, e era para ter amputado a outra, e agora ele está sem as duas, né? Direto a gente ouve falar esse tipo de coisa. Então, sempre maior índice de erro, tá? Em cirurgias é o erro de sítio cirúrgico, tá? Locais errados de cirurgia, tá? Bom, os ambientes, então, onde deve ser aplicado o protocolo de cirurgia segura, tá? Em todos os locais, né, estabelecimentos de cirurgia, de saúde, onde são realizados procedimentos terapêuticos, tá? Ou de diagnósticos, tá? Que necessariamente tem a incisão, tá? Ou a introdução de algum equipamento mais, como é que eu vou dizer? Mais como é que eu vou dizer, invasivo, tá? No caso das endoscopias, colonoscopias, tá? Então, dentro e fora de um centro cirúrgico, tá? Igual a gente deu o exemplo aqui da endoscopia, colonoscopia, né? Que são diagnósticos, né? São aparelhos de diagnóstico métodos bem invasivos, é montado um aparato de bloco cirúrgico mesmo, tá? Não precisa acontecer dentro de um bloco cirúrgico, mas o aparato é bem, né? É bem semelhante. Então, deve-se ter, sim, um protocolo semelhante ou igual, né, ao de cirurgia segura, ok? Bom, aqui, pessoal, eu tentei traçar um paralelo, tá? Do protocolo, tá? Que é estabelecido pela Anvisa, tá? Recomendado pelo Ministério da Saúde. E aí, a gente já vai fazer um paralelo aí junto com... Só um minutinho. O Valdeci tá falando aqui pra gente que tentou, mas não conseguiu. Não, Valdeci, sem problema, tá? Pode ficar aí com a gente que não tem problema não. Você só não vai conseguir receber o que fala, você não vai receber certificado, tá? Infelizmente, a gente não consegue te dar o certificado, tá? Mas não tem problema não. Pode ficar aí com a gente que você é muito bem-vindo, tá? Então, pessoal, o que que eu tentei fazer aqui, tá? Se ficar muito confuso, vocês falam, Roberta, para tudo que tá ficando muito confuso, a gente não tá entendendo. Que aí eu tento retomar. Eu tentei traçar um paralelo aqui para vocês do protocolo de segurança segura, dos momentos, a gente fala que existem 3 momentos dentro, né, da cirurgia segura, tá? E junto com isso, o checklist que é utilizado, tá? Então, de acordo com os momentos, eu fui jogando o protocolo e junto com isso eu já vou falando da implementação, tá? Para ficar uma coisa assim mais fácil de ser construída, tá? A nível aí temporal, tá? Porque muitos de vocês já tiveram experiência dentro de um ambiente hospitalar, né? Especificadamente dentro de um bloco cirúrgico e outros não. Então, a gente vai falando sobre essas coisas e aí vocês vão tentando aí montar na cabecinha de vocês como que seria, né? E a gente vai conversando assim, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que pensar, esse paciente já deu entrada no hospital, ou na clínica, tá? Ou num consultório médico, já fez a sua ficha,
né, preencheu lá seus documentos e ela só está aguardando o momento ali do procedimento, tá? Seja no consultório, seja dentro lá de um quarto, seja num leito de enfermaria, tá? E aí, então, quais os procedimentos que nós, enquanto equipe de enfermagem, vamos fazer, tá? Então, primeira coisa, aí estamos nós, tá? Aqui, ó, antes de buscar o paciente. Então, lá no centro cirúrgico, tá? O centro cirúrgico vai ligar lá para a unidade em que se encontra o paciente, tá? Para quê? Para perguntar o seguinte, olha, checa aí para mim, por favor, se os termos de consentimento da cirurgia e da anestesia já estão preenchidos, assinados e carimbados, tá? Checa para mim se a avaliação pré-operatória cirúrgica foi realizada e checa para mim se já foi demarcado o local aonde vai ser operado, tá? Porque tudo isso vai ser feito na admissão do paciente, tá? Ou seja, a pessoa quando ela dá entrada no hospital, tá? Então ela chega para fazer a cirurgia, tá? Então vou lá, eu, né, a Roberta, cheguei e vou fazer uma cirurgia, tá? Então provavelmente eu já passei por uma consulta médica, né? O médico já me solicitou os exames, já fez comigo ali como eu vou dizer, se foi necessário, ele já solicitou um risco cardiológico, se foi necessário, né? O risco cirúrgico, enfim, tá? E aí, então, no dia que ele marcou, eu vou até, né, o local onde ele, né, na instituição onde ele mandou, né, com da forma como ele mandou, vou levar os exames, né, e aí vou dar entrada naquele hospital, né, onde ele mandou. E aí, o técnico de enfermagem que vai me recepcionar, tá? Lá na portaria mesmo, né, na recepção, eu já vou fazer a assinatura desses termos aqui, ó, de consentimento para a cirurgia, tá? Lá mesmo já vem falando, tá? Esse aqui de anestesia, de avaliação, essas coisas, aí isso já é lá no andar, tá? Algumas coisas vão ser feitas lá na enfermaria, outras vão ser feitas dentro do próprio bloco cirúrgico, tá? Então, na hora que o técnico de enfermagem me admitir, ele vai pegar e falar assim, olha, eu tô com um termo aqui para você assinar, tá? Com relação ao consentimento de anestesia, para falar que você está ciente que pode ter algum problema aqui, que você tem uma reação alérgica à anestesia, que você está ciente que isso pode acontecer. Você assina aqui para mim, por favor? Leia e assina. O paciente vai lá, lê e assina. Ou ele, ou então o responsável por ele, tá? Porque pode ser uma criança, concorda? E aí, ele vai checar a avaliação pré-operatória cirúrgica. O que é isso? Qual avaliação é essa? Risco cirúrgico, tá? Ou algum exame que o médico possa ter pedido, ok? E juntamente com isso, a questão do jejum, tá? O médico pediu jejum, não pediu jejum, tá? O médico pediu tricotomia, não pediu tricotomia, tá? O que vem a ser isso? Né? Raspou o pelo, né, ali do local, tá? Tomou banho, tá? Fez a asepsia da pele com clorexidine, tá? Então, tudo isso vai ter que ser checado. E aí, essa demarcação, né, do local, alguns hospitais gostam de fazer dentro do bloco cirúrgico. Outros hospitais no momento da admissão. Então, isso vai ser protocolado por cada instituição, tá? Alguns, assim que o paciente chega nessa admissão prévia aqui, ele já lê ali tudo, já vê, né, qual que é o sítio e já faz a demarcação.
Outros hospitais, não. Outros hospitais já vão deixar isso para o momento em que que o paciente é admitido no... Só um minutinho, pessoal. Já foi. No momento em que essa pessoa for admitida dentro do bloco, tá? Então, vai variar de instituição para instituição, tá? E aí, eu ainda vou ter uma folha, tá? De preenchimento, ainda antes de buscar meu paciente, tá? Tá lá na admissão ainda do paciente na minha enfermaria, tá? Que é a movimentação do paciente. Que movimentação que é essa? Esse paciente vai ter gastos, tá? Ele vai gastar, ele vai consumir materiais dentro do meu bloco cirúrgico, tá? Então, ele vai gastar agulhas, medicamentos, scalp, soro, fios e por aí vai, tá? Próteses pode ser o caso, enfim, tá? Então, a gente, né, já vai preencher ali o cabeçalho, tá? Da ficha, tá? Das movimentações, tá? Que o paciente vai gastar, tá? E aí, nesse momento, pode até, se for o caso, já entregar ali a roupa, a camisola, né? A touca para o paciente, o propé, e pedir para que direcione o paciente, né? Para o local onde ele vai trocar de roupa e transportar esse paciente para algum local, né? Para eles trocar de roupa e ser transportado, tá? O que acontece nas duas casas aqui de São João del Rei, tá? Eles são transportados para a enfermaria ou então até mesmo para o bloco cirúrgico, tá? E ou no bloco cirúrgico eles já trocam de roupa, ou na enfermaria ou no quarto eles vão trocar de roupa e vão ficar aguardando até ser transportados novamente para o bloco cirúrgico, ok? Bom, em seguida, né, no transporte propriamente dito, o colaborador da enfermagem, né, o que acontece, pessoal? Antes, nós mesmos da enfermagem realizava esse transporte. Hoje em dia, a gente sabe que não é mais atribuição da enfermagem, tá? A enfermagem pode até acompanhar, mas não é mais atribuição da enfermagem. Pode ser feito por qualquer outro profissional, tá? Mas não tem obrigatoriedade mais de ser feito pelo profissional da enfermagem, tá? No entanto, ainda tem muitas, mas muitas mesmo. Eu acho que 90% ainda das instituições preconiza, tá, a enfermagem ainda para realizar esse transporte, tá? Então, eu deixei como profissional da enfermagem ainda, tá? Por ser ainda preconizado, como eu disse para vocês, mais de 50% ainda o técnico de enfermagem ou o auxiliar fazendo esse transporte, tá? No momento do transporte, tá? Lá no postinho de enfermagem, o técnico que foi buscar esse paciente, tá? Ele vai novamente checar os termos, tá? Se são todos assinados, se as avaliações foram preenchidas e assinadas, tá? Esses carimbos aí que tá falando, se foi carimbado pelos médicos, tá? Checar se há exames de imagem ou não, exames de laboratório, tá? Se eles estão juntos lá, tá? Identificar, vai se identificar para o paciente, olha, Maria, olha, sou José, meu nome é Paulo, João, tá? Eu sou técnico de enfermagem, tá? E eu vou te levar para o bloco cirúrgico, eu vou te levar à sala de pequenas cirurgias, tá? Isso é muito importante, porque simplesmente vamos lá? Mas vamos lá aonde? Quem é você? Né? E isso dá uma sensação muito grande para o paciente de insegurança. Ele já está morrendo de medo. Aí chega uma pessoa, simplesmente olha para ele, né? Ele está com aquela maca, né? Vira para ele: vamos lá? Não, onde, meu amigo? Né? Para onde você está me levando? Né? E principalmente se pega um paciente idoso,
né, confuso, aí que o negócio desanda mesmo, né? Então, a gente tem que se colocar. Senhor fulano de tal, chama pelo nome completo, né? Meu nome é fulano de tal, né? Eu sou o enfermeiro tal, eu sou o técnico fulano de tal, eu vou te conduzir até o bloco cirúrgico, eu vou conduzir o senhor até ao centro cirúrgico, ao centro de endoscopia, a sala de colonoscopia, ou até mesmo vou te conduzir até a sala de pequenas cirurgias. Então, a gente tem que identificar para ele aonde a gente está levando, tá? E vou levar junto comigo o prontuário desse paciente com todas essas fichas aí que foram preenchidas, tá? E vou checar se foi marcado, demarcado aí o local aonde vai ser realizada a cirurgia. Se for preconizado por essa instituição aí, demarcar na admissão do paciente, tá? Se não for, o que eu aconselho a vocês, tá? Confirma de novo com o paciente. Ô, seu fulano, você vai operar de quê mesmo? Aí ele vai falar para você, eu vim operar de apendicite. Aí você olha lá, realmente aqui está escrito apendicectomia. Então, tá certinho mesmo. Então, ele falou, aqui está escrito, então, beleza. Então, estou levando o paciente certo para o lugar certo, né? Gente, eu estou vendo um monte de nome aqui. Está acontecendo alguma coisa? Ô, Roberta, Sim. oi. É porque eu falei com o pessoal que se eles não conseguissem entrar na plataforma Zoom de novo, para ir mandando o nome todo aqui, que tem uns Sim. mini cursos seus que alguém do Uniptan entra. Aí eles recolhem o nome Tá. no bate-papo, entendeu? Que ótimo, então. Então tá, que Mas eu não ótimo. tenho certeza se eles vão entrar hoje, mas nos outros mini cursos tinha gente do Uniptan aqui. Ótimo. Porque aí fica mais fácil, porque o Zoom, de vez em quando, ele grava um nome e não muda nunca. Entendi. Entendeu? Qualquer coisa também eu posso avisar para a Marcele, né? Não sei Você se ela pode pode. avisar. Eu aviso para ela, né? De repente ela vê o que ela pode fazer para nós, né? É, Até mesmo o pessoal não ficar sem o um certificado, né? certificado. É Muito bem. verdade. Beleza. Obrigada, viu, Ana Maria? Eu fiquei preocupada. Tô vendo que é um monte de nome. Por Eu falei, meu nada. Deus. É lista de presença? O que tá acontecendo? Então, vambora, gente. E aí, gente, antes desse paciente chegar lá no meu centro cirúrgico, o que eu tenho que fazer dentro do centro cirúrgico? Eu já falei o que está acontecendo lá fora, né? Para quem está indo buscar, para quem está recepcionando, mas e lá dentro do bloco? O que eu tenho que fazer, tá? Então, lá dentro do bloco, né, o técnico de enfermagem está montando a sala de operação, né, de acordo com a cirurgia que está, né, agendada ali, tá? Porque tem diferença, Roberta? Tem. Eu tenho que saber, por exemplo, eu vou receber uma cirurgia aqui agora de cesariana. Então, é um tipo de caixa de cirurgia que eu vou abrir. Não, eu vou receber aqui agora uma apendicectomia, tá? Então, uma cirurgia totalmente diferente, tá? É uma cirurgia infectada. Então, eu não posso depois receber uma cirurgia limpa aqui dentro, tá? Então, a gente tem que ter muito claro essas coisas, tá? Por quê? Se eu recebo uma cirurgia infectada, eu não posso receber uma cirurgia limpa ali depois, tá? Porque tem que fazer a descontaminação da sala, a desinfecção da sala, tá? Então, gente, pelo amor de Deus, isso é muito importante, porque isso é segurança, é vida, tá? E quando a gente lida com vida, a gente tem esses conceitos, a gente não pode pular esses conceitos, tá? Não pensa que é assim, isso só funciona no livro. Não, isso funciona na vida real, tá? Então, o técnico de enfermagem que está lá na sala, ele vai ver, né? Opa, vou receber agora aqui, né? Uma cirurgia de apendicite. Beleza, então deixa eu arrumar aqui a minha sala. Porém, né, o enfermeiro do bloco, ele vai direcionar, tá? Bom,
Naquela sala ali, a gente vai fazer somente cirurgias urinárias, naquela ali, somente cirurgias intestinais, aquela ali outra, né, de acordo, claro, com o número de salas que ele tem, com o número de cirurgias que ele tem agendado para aquele dia, tá? Geralmente, a gente recebe, né, um mapa de cirurgias do dia, né? E aí, de acordo com aquele mapa, tá? Ele vai estabelecendo. Ah, tá, né? A gente fala, né? Cirurgias da primeira hora, né? São as das 7 da manhã. Ah, tá. Quantas que eu tenho contaminadas, potencialmente contaminadas, limpas? E aí eu vou, né? De acordo, aí eu vou eliminando, tá? Para qual sala que eu vou mandar, quem vai ter que esperar, quem que não precisa, tá? E é assim que a gente vai trabalhando, porque tudo isso é segurança do paciente, tá? Antes da chegada do paciente, eu ainda vou providenciar os materiais da farmácia, né? Todo o arsenal que eu preciso, tá? Medicamentos, materiais, por exemplo, próteses, se for necessário, né? Se for no caso de um exame, os potinhos que eu vou precisar, né? As soluções que eu vou precisar depois para colocar os materiais coletados, né? No caso de biópsias, e por aí vai, tá? Por exemplo, quando a gente tem né, as endoscopias, as colonoscopias, então a gente precisa de televisão, a gente precisa né, dos aparelhos que fazem a conversão de imagem, né? Se for uma cirurgia, por exemplo, que a gente vai precisar fazer várias radiografias, então a gente tem que chamar lá o técnico de radiologia, a gente tem que posicionar os aparelhos, né? A gente tem que posicionar ali a mesa cirúrgica, tá? Para ficar tudo da melhor maneira possível, de forma que não contamine, tá? E ainda, né, vou encaminhar para a sala lá, né, de operação os equipamentos específicos, né, que foi o que a gente falou, né, agora há pouco, né, às vezes eu vou precisar, assim, de várias mesas, né, não só uma mesa para instrumentar, mas eu vou precisar de duas, né, e por aí vai, tá? Dependendo da complexidade da cirurgia, né, uma pessoa só instrumentando ainda é pouco, né? Já vi cirurgias que primeiro entrou o cirurgião plástico, depois entrou o ginecologista, depois ainda teve que entrar o proctologista e depois ainda voltou para o cirurgião plástico de novo, tá? Então, assim, tem cirurgias muito complexas. A mulher deve ter ficado mais ou menos umas 6 horas em cirurgia, tá? E aí, antes ainda, tá? O paciente ainda nem chegou e a gente ainda tá lá preparando, né? A equipe, junto com o anestesista, vai checar os medicamentos, tá? As tecnologias médicas que vão ser utilizadas. Por quê? Hoje em dia, a gente tem várias formas de monitorar um paciente, tá? E elas vão ser escolhidas de acordo com a complexidade da cirurgia em si. Cirurgias de grande porte, a gente pode monitorar o paciente pelo método BIS, tá? O que é o método BIS? É um método que a gente pode monitorar o paciente por meio da sedação do paciente, tá? Então, ele dá um parâmetro de quanto que esse paciente ainda está sedado. Então, é um parâmetro para o anestesista, tá? Mas ele é muito interessante porque quem vai instalar os catéteres, né? Enfim, quem instala, né? Quem faz a instalação, quem põe o módulo, somos nós da enfermagem, tá? Então, ele é instalado, né, nessa região frontal, né? E também no pulso, no punho aqui, tá? E, logicamente, ainda tem, né, os eletrodos para a gente fazer a monitorização cardíaca, né? E aí, de acordo com que a sedação, né, vai caindo, que esse paciente vai acordando, vamos assim dizer, acordando, tem um parâmetro ali do BIS, né, que deve ficar entre 50 e 60. Então, quando esse parâmetro ele vai diminuindo, né, o anestesista vê que, olha, possivelmente esse meu paciente vai acordar, então ele vai ali na bomba de infusão, né, de acordo com os anestésicos, né, ou sedativos que ele já deixou ali preparado, né,
e aí ele faz bolos, tá? E aí o paciente volta, né, a ficar aí com uma dose prolongada aí de sedativo, tá? Hoje em dia, em grandes hospitais, esse método BIS de monitorização de sedação, ele é utilizado, às vezes, até para cirurgias de pequeno porte, tá? Não é a nossa realidade aqui de São João del Rei, a gente só deixa para utilizar em grande porte, tá? Então, cirurgias abdominais, cirurgias de cabeça e pescoço, tá? Porque são cirurgias mais delicadas, que exigem um pouco mais, que o paciente vai ficar um pouco mais, são mais longas, então a gente precisa que isso fique, né, que o paciente fique um pouco, né, um tempo a mais ali, né, junto para poder, enfim, tá? E nós da enfermagem, a gente entra nesse contexto e todo no sentido de, tá, tudo bem, né? É a obrigação do anestesista monitorar o paciente, mas nós é biúdo, né? E acaba que nós passa o olho também, né? E aí nós cresce o olho de vez em quando lá junto, né? Que às vezes o anestesista está ali fazendo, então de repente a gente passa o olho ali e viu que, né, opa, tá acordando, né, tá reagindo, então a gente avisa pro coleguinha, né? Ainda, né, a equipe também de enfermagem, a gente checa junto à equipe cirúrgica os materiais também que vão ser necessários, né? Não só junto com o anestesista, mas junto também com a equipe cirúrgica, tá? Você vai precisar de algum aparelho específico, né? Igual eu falei para vocês. Vai necessitar de um equipamento de raio-x, né? Vai precisar de um módulo de vídeo, vai precisar de uma televisão, vai precisar de uma cânula específica, ou, enfim, de algum outro equipamento, alguma outra tecnologia, tá? Hoje em dia, né, as cirurgias, principalmente de abdômen, a gente usa muito, né, os os grampos, né, os grampeadores. Então, o médico vai utilizar essa tecnologia, né? Então, vamos repassar com ele ali. Doutor, você vai utilizar? Então, vamos lá, vamos buscar qual o número que você quer, trazer isso, tá? Então, a gente tem que repassar tudo isso, porque na hora que o paciente entra, a gente não pode criar para ele um clima de insegurança, né? Não é hora de ficar de entra e sai, de busca e leva, tá? A gente precisa criar para ele um ambiente onde todo mundo está muito seguro do que está fazendo, né? Com o mínimo, lógico, vai haver comunicação? Vai, mas não daquele negócio, esqueci. Para e pensa. Você está ali deitado, totalmente vulnerável. Aí o médico fala, né? Pede um determinado instrumento. Aí a pessoa fala, esqueci. Aí, o que você vai pensar? Meu Deus, esse pessoal não se preparou para minha cirurgia, não? Né? E agora, será que tem isso aí? Será que isso vai prejudicar? Será que eu posso ficar aberta esperando? Né? Então, a gente não pode passar para o paciente, né, nenhum tipo de insegurança, porque ele está totalmente vulnerável e né, dependendo do paciente que está deitado ali, isso pode gerar nele uma instabilidade, ele pode ficar ansioso, isso pode dar uma taquicardia, pode dar hipertensão, e aí pode comprometer mesmo o sucesso da cirurgia, tá? Na ausência de materiais, medicamentos, né, ou até mesmo de tecnologias médicas, a equipe de enfermagem pergunta à equipe médica, né, se ela autoriza, então, o início do procedimento, tá? O que é isso? A gente pergunta, olha, então eu posso buscar o paciente, né? Porque se a equipe já está reunida, se os equipamentos já estão reunidos, então nós já podemos, então, trazer o paciente para dar início, então, né, ao procedimento, tá? Geralmente a gente busca o paciente, deixa ele na sala pré-anestésica, tá? Ali a gente funciona a veia do paciente, né? Já coloca um sorinho ali, né? Para deixar, né, um acesso pérvio, né? Já preenche ali uma admissão do bloco cirúrgico, tá? Já vai ambientalizando o paciente ali com o bloco cirúrgico, tá? Para ele já poder ir sentindo aquela inércia, tá?
Algumas instituições preferem buscar o paciente somente na hora da cirurgia em si, tá? Então, o paciente já chega e já vai direto para a sala, tá? Depende de instituição para instituição, tá? Eu ainda acho interessante você levar o paciente para o bloco, né? Se tiver que funcionar, ele ali funciona, já olha os dados vitais, conversa um pouco com ele, né? Ali a equipe se apresenta, ele vai para a sala, e aí sim as coisas acontecem, tá? Bom, e aí, né, a técnica ou o enfermeiro, né, checa todos os equipamentos, tá? E os dispositivos, tá? Implantáveis e realiza a descrição dos mesmos em campos específicos, tá? O que é isso, pessoal? Depois eu vou mostrar para vocês uma lista de checagem, tá? Então, a gente tem que checar absolutamente tudo dentro da sala, tá? Lembra que eu falei para vocês que tem um técnico que vai, né? O técnico ou até mesmo o enfermeiro vai ali e monta para a gente, né? A sala de cirurgia, né? Mas depois o enfermeiro tem que vir e checar tudo. Não é que a gente não confia em quem montou, não é isso, não, tá? É porque sempre que um faz, o outro vem e recheca, tá? Na enfermagem sempre funciona desse jeito. Porque não adianta falar assim, mas eu fiz, né? Eu fiz. Não, mas o outro veio e checou, tá? Então, sempre tem que ter isso, tá? Para não ter essa coisa do que eu fiz. Não, eu chequei. Então, quando fala eu chequei, quer dizer, o outro fez e eu chequei, ou seja, duas pessoas. Então, não tem essa de falar que tá errado, não, porque duas pessoas fizeram, então, né, tem alguma coisa de errado aí, tá? E aí, pessoal, a gente passa por um outro momento, então, da nossa cirurgia, tá? Que a gente chama de 3 momentos, tá? Que é quando o paciente vai para dentro da sala de cirurgia, tá? Então, esses 3 momentos aí antes da indução anestésica, tá? Que é o momento que o meu paciente já tá lá deitadinho na minha mesa de operação, tá? Então, antes de fazer a indução anestésica, eu tenho um momento com ele, tá? Eu tenho o time out, tá? Que é o, opa, para aí, tá? Que é o imediatamente antes de fazer a incisão cirúrgica, tá? Então, onde o cirurgião vai dar uma paradinha, tá? E tem o sing out, que é antes do paciente sair da sala de operação. Então, vamos entender esses 3 momentos, tá? Então, eu vou mostrar para vocês, porque assim, gente, existe vários tipos, né? Tem pessoas... Mas, gente, meu negócio... Só um minutinho, gente. O negócio não quer sair daqui, ó, pra você ver. Beleza. Existem várias formas de fazer isso daqui, tá? Infelizmente, às vezes a gente vê em instituições que são um pouco mais tradicionais, a gente não vê eles fazendo dessa forma, assim, tão formalizada, tá? Estão sujeitos ao erro, tá? Estão fadados ao erro, mas na maioria, né, das vezes a gente vê que tá sendo implantado, tá? Então, olha só, o que a gente vê, então, imediatamente antes da incisão cirúrgica, tá? Que é ali, né, da incisão anestésica, né? Que é o time out, né? Que é a realização do time out, que é o preenchimento do sistema, tá? Que é a identificação do paciente, tá? A gente vai confirmar. Paciente fulano de tal, alguém fala alto, tá? Confirmação do procedimento, tá? O local aonde vai ser, tá? E vai confirmar, foi administrado um antibiótico profilático, tá? E ainda, né, vai testar ali a cobertura, a abertura da caneta do bisturi, tá? A colocação das placas, tá? Onde que estão as placas, e vai fazer a anotação, tá? No checklist de segurança, que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Então, pessoal, é mais ou menos assim.
o paciente entra, tá? A equipe cumprimenta esse paciente, tá? Antes da indução anestésica, tá? O anestesista vai se apresentar, olha, meu nome é fulano de tal, né? A equipe de enfermagem, eu sou a fulana de tal, eu sou o Beltrano de tal, eu sou o Beltrano de tal, né? E aí, né, seu nome, eu sou a fulana, beleza, dona fulana. Se o paciente não vai ser sedado, né? O médico só vai ali e faz a indução anestésica. O cirurgião, né, já vai estar junto, certo? E aí já vai se confirmar. Fulana, eu sou o cirurgião, vamos confirmar aqui comigo, né? Qual vai ser o procedimento mesmo que você vai fazer? Ah, eu vou fazer tal coisa, de que lado mesmo que é, né? Ou então, se ela não sabe, vamos supor, eu vim operar dos rins, rim direito ou esquerda? De esquerda, isso mesmo, tá? E aí, vamos confirmar, gente, vamos administrar tanto de tal antibiótico para fazer profilaxia, tá? Em casos que se aplica, tá? E aí, essa colocação das placas é anotado lá. Por quê? Pode acontecer, né? Antigamente acontecia muito isso, a queimadura, tá? Devido às placas, tá? Do bisturi, tá? Hoje, existe placa, como que fala? Descartáveis, justamente para evitar esse tipo de coisa, tá? Mas tem paciente que fala, ai, tá dando choque, tá? Essas placas são as antigas ainda. Então, assim, uma forma de evitar é a substituição dessas placas antigas, tá? De material inox pelas placas, por essas placas que eu estou falando para vocês, que são descartáveis, tá? A instituição reclama, mas ainda é a melhor saída, ainda é melhor para o paciente, ainda é, né, a gente está evitando aí, né, que o paciente se queime, tá? E aí, eu vou apresentar aqui para vocês a lista, tá? Porque eu falei para vocês, aí tem que checar, tem que anotar. Mas vai anotar onde, Roberto? Do que você tanto está falando que faz e acontece, né? Aí a gente verifica, aí a gente escreve, mas escreve aonde, tá? Então, a Anvisa, ela no iniciozinho lá de 2016, ela propôs um modelinho, tá? E aí, assim, cada instituição enriqueceu da forma que achou melhor, tá? Então, olha que show, gente! Isso é um painel. Olha que show, tá? Muito show. Então, olha que lindo esse aqui, tá? Isso aqui é um quadro, tá? Onde, né, o paciente vai chegar, tá? Ainda que os materiais, né, de identificação estejam aqui, ó, na mão da enfermeira, tá? Mas é preenchido esse quadro aqui, ó, com o nome da paciente, tá vendo? Ó, com as informações básicas dela. E aqui os 3 momentos, ó, o SIG-IN, o time out e o SIG out, tá? Então, vai estar tudo aqui bonitinho, ó, tá? Carrinho de anestesia está checado, a monitorização dela está adequada, tem reserva de sangue para essa paciente, é necessário, tá? É uma cirurgia onde essa paciente vai perder muito sangue e o médico fez solicitação de reserva de sangue, tá? É uma paciente que tem alergia a algum medicamento, tá? Fez algum antibiótico, né? Até 1 hora antes dessa incisão, tá? É uma via aérea de difícil intubação, tá? Então, tudo isso é colocado aqui. É um paciente que está em isolamento? Qual o tipo de isolamento que esse paciente estava, tá? É um paciente que vai precisar de UTI? Foi feita uma reserva em UTI, tá? E aí a gente tem aqui, ó, pré-incisão, tá? Aí, desculpa, gente. Lá no momento da pré-incisão, a equipe se apresentou para a paciente, tá? O local foi demarcado, os equipamentos foram checados, os materiais foram checados, os instrumentos, né? Qual a quantidade
né, de algum né, determinado instrumento lá, né, que é necessário para esse tipo de cirurgia, tá? Os exames de imagem, né? Aí você vai, é tudo por ticket, tá? Você só vai checar, tá? E aí, a contagem das compressas, tá? Isso aqui é muito importante. Geralmente, eu deixo vocês junto lá com o paciente, com os meninos, né, no final da cirurgia, para poder fazer essa contagem aqui, que é antes do paciente deixar a sala, tá? Vai contar as compressas grandes, as pequenas, as gases, as agulhas, né? Acompanhamento dos espécimes, né? Soros, drenos, acessos livres, checados, né? Tem que estar tudo checado. E algum outro equipamento que teve algum problema, né? A gente dá um cheque ali e escreve, porque é necessário, né? Também relatar o que teve de problema, tá? Então, com esse quadro aqui, você tem um panorama de tudo que aconteceu dentro da sua cirurgia e a equipe toda tá vendo o que está acontecendo, tá? Ah, mas você vai escrever 2 vezes? Gente, que escreva 1000 vezes, tá? Mas é importante que a equipe toda esteja visualizando o que está acontecendo, tá? Porque às vezes a gente fica muito restrito, né, só escrever no papel e a equipe não tá vendo o todo. Então, vamos supor, eu sou a enfermeira do setor. Então, eu entro ali, eu não tenho a visão panorâmica de tudo que está acontecendo. Então, se o técnico não viu, o médico vir me contar, olha, o equipamento lá, ó, você testou, mas na hora que eu fui, na hora que eu fui, que eu precisei, ele não funcionou. Na hora que eu fui usar, ele não funcionou. Então, é importante, tá, pessoal? Esse daqui, gente, é a lista de verificação que a Anvisa, tá, disponibilizou no primeiro momento para nós, tá? Eu digo para nós, assim, para as instituições, tá? E aí, cada instituição melhorou de acordo com o seu, tá? E aí a gente coloca, né, o time out, né, para cada paciente em cada momento, né, em cada cirurgia. Eu peguei esse modelo aqui porque eu achei ele, assim, formidável, né? Que vai mostrar para a gente exatamente isso, né? Aqui em português, né? A entrada, a pausa cirúrgica e a saída do paciente, né? Muito bem detalhado o que eu vou fazer quando o paciente entra, né? Antes de iniciar a cirurgia dele, né? E antes dele deixar, tudo o que tem que ser feito, tudo o que tem que ser checado, tá? E aí, pessoal, antes desse paciente sair, né? Igual eu falei para vocês, né? O técnico de enfermagem ele vai realizar a confirmação, né, do procedimento cirúrgico, né? Vai contar, né? Vai contabilizar ali. Geralmente quem faz isso aí é o instrumentador cirúrgico, né? Ele vai fazer ali a conferência das compressas, das agulhas, né? Tudo dos seus instrumentais como um todo, né? E aí, se tiver alguma peça anatômica, ou se foi coletado, né, alguma secreção, enfim, alguma coisa para ir, né, para ser mandado, enviado para laboratório, né, para análise de anátomo, né, vai ser identificado, vai ser rotulado, né, vai ser colocado em solução para ser encaminhado, né? E aí o paciente, né, ou ele vai para a sala de recuperação pós-anestésica, né, para né, até aquele acorde, ou se for um paciente que vai necessitar de UTI, ele vai ser encaminhado para UTI, tá? Então, né, o enfermeiro ele faz contato, né, com a unidade de terapia intensiva, comunica que a cirurgia acabou, né, e avisa, né, pro enfermeiro, né, de lá que, olha, a cirurgia acabou, eu preciso levar o paciente, né? Então, o médico de lá já vai ficar ciente, né, para poder dar a liberação do leito, tá bom? Aqui, pessoal, eu deixei para vocês poderem ver, né, qual que é a importância da gente... Deixa eu passar pro ladinho de cá, olha só. Qual que é a importância da gente demarcar o sítio cirúrgico, tá? E o material que a gente utiliza, tá? Bom, a demarcação,
né, ela é particularmente importante nos casos de lateralidade, né? Por exemplo, direito, esquerdo, superior, inferior, né? Estruturas múltiplas, né? Dedos das mãos, pés, costelas, né? Níveis, né? O exemplo que a gente deu ali foi a coluna vertebral, né? Vamos supor, em coluna lombar L2, T4, né? Então é importante, né, que se marque mesmo, tá? E aí a caneta, né, que se utiliza é essa caneta cirúrgica aí, ó. Não é uma caneta qualquer, tá? Eu já vi muita gente achando que é aquela caneta permanente que a gente utiliza para poder fazer, escrever lá em CD, né, em pano. Não é aquela, tá? Porque aquela lá ela é tóxica, tá? E aí, se a gente utilizar aquela, ela tem bactérias, ela é tóxica, né, para o organismo, então a gente pode até mesmo estar fazendo um foco infeccioso aí no nosso paciente, tá? Então, é essa caneta, tá? Específica, cirúrgica, que tem um material aí, um tipo de tinta específico, tá? Que não vai sair quando o médico for fazer ali, né, o processo de antisepsia da pele, tá? E que não vai trazer nenhum mal, né, para o paciente, tá? Então, é de uso restrito hospitalar? Olha, pessoal, creio que não, mas não é uma coisa fácil de encontrar, tá? Ela não é de uso restrito, mas eu acredito que não é uma coisa tão fácil assim de encontrar, até porque para que a gente vai comprar uma caneta cirúrgica, né? Mas também não fica restrita, tá bom? Aqui, pessoal, eu trouxe as formas de demarcação, tá? Olha só, por exemplo, aqui, né, nessa figura à esquerda, né, uma cirurgia no joelho. Olha como que demarcaram bacana o joelho, tá? Né? Vieram, né? Fizeram aqui, né? Os pontinhos, né? E para demarcar que aquele joelho ali, né? Demarcar o joelho todo, olha só, tá? E olha só, esse aqui, né? O da direita. Da direita tá ali, né? Fizeram um círculo e colocaram uma bolinha vermelha ali dentro, tá? É o seguinte, eu acho, tudo vai depender do que se trata, né? Vamos supor, se nesse caso da mão aqui fosse um cisto, por exemplo, eu acho que esse tamanho aqui estaria perfeito, né? Ele estaria perfeito. Então, você vai ali, né? Faz um círculo, delimita, né? E faz ali uma bolinha para delimitar onde está o cisto, tá? Ou ainda, o que a gente poderia estar fazendo ainda? Um X, tá? Um X. A gente pode delimitar com um X. Geralmente, os cirurgiões plásticos, o que eles gostam de fazer? Eles utilizam mais essa linha pontilhada aqui, ó. Porque eles gostam, além de demarcar aonde vai ser a cirurgia, eles gostam de delimitar aonde serão os cortes, tá? Então, muitas das vezes, eu falo, né, para a gente não atrapalhar o trabalho do cirurgião, né, às vezes realmente é melhor que a gente faça um círculo, né, ou até mesmo que seja pontilhado, e deixe para ele poder fazer o resto, tá? Até mesmo para ele, né, ver ali, né, se ele vai, como que ele vai cortar, como que ele vai fazer, para a gente não entrar, né, não atrapalhar, né, o risco dele. Porque uma vez que a gente fez, né, que a gente desenhou, não tem como apagar, tá? Igual eu falei para vocês, não sai na antisepsia, né? Então, dependendo do que vai ser feito, né? Aqui em São João del Rei, por exemplo, os cirurgiões plásticos, eles nem pedem para a gente demarcar nada, né? Eles mesmos, antes da cirurgia, eles vão até o paciente, né? E eles mesmos fazem toda a demarcação do paciente, tá?
mais do que certo, até porque eles que vão saber, né, por onde vai passar, qual o caminho, onde que eles vão cortar, onde que não vai, tá? Então, cirurgia plástica é outra conversa, né? Outra dimensão, tá? Outro caso é quando a gente está com um paciente, por exemplo, que vai fazer colostomia ou ileostomia, tá? Então, assim, se o cirurgião, né, entrar em consenso aí com o estomaterapeuta também pode demarcar o local onde vai ser confeccionado o estoma, tá? Então, eles podem entrar nesse acordo e o estomaterapeuta demarcar, né? E aí não precisa, né, no caso, né, não precisaria, então, do enfermeiro, né, do setor, né, vamos assim dizer, tá demarcando o local, tá? Da incisão. Outra coisa também que acontece é, por exemplo, amputação de membros, tá? Na amputação de membros, o que a gente tem que pensar? Geralmente, aquele membro ali vai estar com curativo, enfim. Então, o que eu faço? Eu vou fazer um X em cima ali, né, na parte, né, vamos supor, né, vou dar um exemplo. Finge que é essa perna aqui que vai ser amputada, tá? Então, ela vai ser amputada aqui, ó, né? Então, e ela tá com curativo nessa faixa aqui. Então, você vem e faz um curativo, um X, tá? Acima do curativo, tá? Para sinalizar que é ali que tá o problema, tá? Por quê? Senão a gente incorre naquela mesma situação. O negócio é de um lado, vai lá e corta do outro, tá? Do mesmo jeito, se for dedos do pé e por aí vai. Nossa, Roberta, mas tá vendo que o negócio tá podre ali. Como que vai pro outro lado? Gente, acontece de tudo. Porque a gente tem que lembrar que as pessoas, elas não são máquinas, né? Elas não são um computador que tá ali, né? Que tá ali para lógica. Desculpa, pessoal. Não é a lógica, tá? Então, às vezes são pessoas que trabalharam mais de 24 horas, ou então são pessoas que estão ali operando, mas já está pensando em 10 cirurgias ainda que tem que realizar naquele dia, né? Ou em várias outras que estão realizando, né? Enfim, né? Nós não somos máquinas, somos passíveis de erros, sim. Então, quanto mais a gente puder sinalizar, o quanto mais a gente puder filtrar, melhor é, tá? Antes pecar por excesso do que por desleixo, né? E aí, pessoal, aquela lista que eu mostrei para vocês lá, aquele protocolo, né, do antes, né? Essa daqui, ó. Deixa eu voltar nela. Essa listinha aqui, olha só, né? Que é antes da indução, né? Antes da incisão e antes de sair da sala, né? Onde a gente vai perguntar sobre várias coisas, né, para o paciente, né? Quem vai fazer isso aqui, a gente precisa designar uma pessoa, tá? Da equipe para fazer isso daqui, tá? Pode ser o enfermeiro, pode ser o técnico de enfermagem e pode ser um médico, tá? Não vou enganar vocês, isso fica na nossa mão mesmo, tá? Até porque não adianta. Se a gente pedir para ele, se ficar para eles fazer isso aqui, vai ficar pela metade, e aí a gente vai se perder essas informações aqui, tá? Então, vai ficar na nossa mão, tá? E ainda bem que fica, porque aí a gente vai dar atenção mesmo merecida e a gente fica por conta mesmo, tá? Só que, o que a gente tem que ter em mente? Quem vai ser o profissional que vai ficar com isso, tá? Lembrando que dentro da sala eu tenho três profissionais de enfermagem. Eu tenho circulante, eu tenho um instrumentador cirúrgico e eu tenho. Peraí que eu esqueci. Eu tenho um circulante, né? Eu tenho o que fica na medicação, né? E eu ainda tenho o instrumentador, tá? Então eu tenho 3 profissionais. Então eu vou decidir quem que vai ficar por conta, né, dessa lista, tá? Então eu vou decidir uma pessoa só, porque se todo mundo ficar por conta, aí todo mundo
todo mundo espere que alguém faça e daí chega no final ninguém faz, tá? Então, a gente sempre vai combinar na equipe quem vai fazer, tá? Não falo para vocês assim, o enfermeiro vai fazer. Impossível, tá? A não ser que o enfermeiro fale assim, não, onde tiver aquelas cirurgias de grande complexidade, eu vou entrar e eu vou fazer o checklist, aí é com ele, tá? Porque não dá tempo, não dá tempo. Imagina vocês, num bloco cirúrgico com 10 salas, como o enfermeiro vai dar conta de acompanhar 10 cirurgias ao mesmo tempo, tá? Ou ainda que seja 3, como que ele acompanha 3 ao mesmo tempo? Não tem como, ele não consegue estar em 3 lugares ao mesmo tempo, não é Deus, né? Então, isso aí vai ficar com o técnico mesmo, tá? Aqui eu voltei na lista para mostrar para vocês o que era. É isso aqui, olha, na questão da demarcação. Aqui, olha só, essa questão aqui, ó, do sítio, tá? Porque vai ter situações, deixa eu voltar, em que não vai se aplicar, tá? Por exemplo, uma mulher está indo para fazer uma cesariana, vai precisar demarcar o sítio cirúrgico? Não precisa, né? Todo obstetra já sabe onde que faz, né, a cesariana, né? A mesma coisa, né? O paciente está indo lá para fazer uma endoscopia, não precisa demarcar, tá? Então, não vai se aplicar, ok? E nessa daqui, eu queria mostrar para vocês. Cadê? Deixa eu ver se eu acho. Uma coisa que eu achei super interessante. Agora acho que eu não vou conseguir. Acho que eu não vou lembrar. Não, mas não tem problema. Depois eu... Não tem problema não. Depois eu mostro para vocês. Ah, sim. Já achei. Aqui, olha só. Identificação do paciente. Olha que luxo, gente. Vem escrito aqui, ó. Tá, identificação. Sim, não, sim. Pulseira sinalizadora. O que é essa pulseira sinalizadora? Lembra que eu falei para vocês, tanto na lesão por pressão quanto risco de queda, que algumas instituições já colocam na pulseira, né, identificado se aquele paciente tem risco, né, de queda ou risco de lesão por pressão? Então, muitos hospitais, eles fazem isso, eles colocam pulseira sinalizadora, tá? Risco para queda, risco para lesão por pressão e risco e alergias, tá? Então, de acordo com o medicamento ali que o paciente tem alergia, ele já recebe ali, né, a pulseirinha, vamos supor, vermelho, né? E aí põe a pulseirinha vermelha e escreve ali as medicações que o paciente tem alergia, tá? Então, assim, é muito bom porque, lógico, aquilo ali já está constando na ficha dele de internação, já vai estar lá naquele quadro magnífico, né? Ou seja, tem 3 lugares falando que a pessoa tem aquele tipo de alergia. Você ainda vai confirmar verbalmente com ele em voz alta. Então, gente, não tem como esse negócio não ser seguro, não, né? Só se, né, a equipe estiver muito desatenta, né? Coisa que, se Deus quiser, não é essa enfermagem que a gente faz parte. A enfermagem que a gente faz parte trabalha com cirurgia segura, né? Esse kit aqui, ó, que eles estão falando, é justamente esse kit que a gente está falando, né? Sobre essas cores, tá? Aí cada hospital vai padronizar, né, a cor que achar que deve, tá? Vou botar aqui para vocês. Isso. Então, aí, como eu falei para vocês, né, que o condutor da lista, geralmente, né, somos nós mesmos, né, os condutores, né, da lista. Pessoal, perguntas. Vamos lá. Temos um tempo bem longo aí para perguntas. Quero ouvir vocês. Esse curso ele é um pouquinho mais corridinho,
né? Mas ele é muito profundo, tá? A gente pensa que é uma coisa rápida, que não... Ah, que isso, não tem risco de acontecer. Gente, mas vocês têm que ver. Quando a gente está ali no dia a dia, naquela correria, né, dentro de um bloco cirúrgico, a gente vê, meu Deus, como é fácil acontecer erros ali dentro. É muito fácil, né? É um paciente diabético que, de repente, está ali recebendo um soro glicosado, que não pode, né? Porque ninguém fez uma glicemia capilar quando ele chegou, né? Ou então é um paciente que acabou de falar que tem alergia à dipirona tô dando um exemplo, tá? Falou que tem alergia à dipirona e aí na hora que ele saiu da sala, né, de cirurgia, ele queixou dor e o médico mandou fazer dipirona nele. Isso porque tinha 3 lugares escrito que ele tinha alergia à dipirona, né? E por aí vai, tá? E a gente tem que estar muito atento, muito, mas muito atenta mesmo, né? A posição que esse paciente está, né? Porque a gente tem que ver, às vezes, de repente, esse paciente pode fazer vômito e ele corre risco de broncoaspirar, porque está todo mundo de barriga para cima, né? Pensa, tá de barriga para cima, né? Em decúbito ventral, né? E aí, se ele faz vômito, ele tá ali, tá coberto por aquele pano, a gente não consegue ver, né? O anestesista tem que estar ali atrás, mas nem todos ficam, né? Então, a nossa responsabilidade enquanto equipe de enfermagem é muito grande, tá? Garantir, tá? Para o paciente uma cirurgia segura não é tarefa fácil, não é, tá? Não é. Então, a gente tem que estar ali muito, muito mesmo centrado, muito concentrado, né? Eu falo que evitar conversas que não seja sobre o que está acontecendo ali. Claro, a gente volta a dizer, nós somos máquinas, né? Mas eu acho muito desrespeitoso com o paciente quando se ignora completamente quem ele é, o que ele é, né? Trata ele como se ele não fosse ninguém, né? A mesma coisa de ser nada ali, né? E aí ignora a existência dele ali, tá conversando de outra coisa, tá ali mexendo nele, né? E tá falando de outra coisa, tá falando da vida, tá falando de cavalo, tá falando de porco, tá falando de tudo, menos do que está sendo feito ali, né? Muito desrespeitoso, totalmente, muito mesmo, gente. É totalmente desrespeitoso, tá? Então, não sejam coniventes, tá? Não compartilhem desse desrespeito, tá? Peço para vocês encarecidamente. Perguntas, amores? Ninguém? Eu acho que vocês não estão entendendo nada, hein? Não é possível. Nada, nada. Super bem claro, Roberta, só que é um tema que a gente fica pensando mesmo, né, nas possibilidades grandes de erro, de um erro que você pode destruir a vida de uma pessoa, tanto deixar ela sequelada eternamente ou deixar ela sem vida mesmo. Então é um tema que a gente fica pensando, não muito bem assim nas perguntas, mas nas consequências que isso pode ocorrer, né, na vida nossa como profissional. Muito, viu? Até porque, igual eu tô te falando, antigamente era muito escandaloso, né? Eram erros muito bizarros, né? A gente ouvia falar, né? Doutor fulano de tal esqueceu uma pinça dentro da paciente, né? Nossa, quantas vezes eu ouvi falar isso, gente? Não foi uma nem duas vezes, não. Né? Tanto que eu morria de medo. Eu lembro que quando eu fui participar da primeira cirurgia, assim, assistir, né? Aí eu vendo, né, as meninas contando e tudo, falei, gente, se elas contam tudo, né? Como que ainda ficava coisa dentro do povo, né? Eu não conseguia conceber essa ideia. Como que ainda era possível ficar coisa dentro dos outros,
né? A mesma coisa é gaze, compressa, como que pode ficar coisa dentro? Porque falar o que os pacotes são padrões, né? As meninas são muito organizadas nesse sentido, né? Eu falo as meninas, né, gente? Eu tô querendo falar a equipe técnica, né? Os técnicos, eles são muito organizados. Então, a instrumentadora, ela sabe exatamente, né? É padrão. Ah, se eu abrir um pacote de compressa grande, né? Que as compressas maiores, vem 5 dentro. Então, se eu abrir um pacote, está com 5. Se não aparecer as 5 aqui, é porque está lá dentro dela. Entendeu? Elas sabem, elas contam tudo, 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 tudo. Então, eu abri um pacotinho aqui de gaze. Tem que ter 30 gases aqui dentro, né? Então, se não aparecer as 30, é porque ficou aí dentro. E elas contam mesmo, elas são detalhistas demais. É um cuidado, assim, meu Deus, né? Eu falo, né? Mal dos médicos se não fosse a equipe de enfermagem, né? Mas eu falo, é uma equipe. O bonito que eu acho no bloco cirúrgico é essa sensação de equipe. Lá, eu não vejo essa questão assim de quem. O médico é mais do que o instrumentador é menos do que o circulante. Não, lá o espírito é de equipe. Todos se sentem iguais, sabe? Não tem tanto tupete, não, sabe? O espírito de equipe é muito bacana mesmo, tá? Vocês vão ter a oportunidade de passar por lá, espero que eu esteja com vocês, né? É muito bacana, vocês vão gostar muito, tá? Eu acho que é um dos poucos lugares que eu vi que funciona de fato o espírito de equipe, tá? Que um é codependente do outro, de verdade. Certo? Alguém? Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Vou falar com a Marcele, ó, ou eu tô arrasando, ou então, meu filho, tô pirando o cabeção do povo. Acho que eu tô dando um nó na cabeça desses meninos. Ô, Roberta, o Gilberto passou pra gente um filme em Sim. que o rapaz ia passar por uma cirurgia cardíaca, ele ia realizar um transplante de coração, e na hora da cirurgia ele a anestesia, tipo assim, anestesiou o corpo dele todo, é como se ele tivesse ali como ele tivesse ficado inconsciente, só que o cérebro dele não parou, tipo, ele ficou consciente, mas não aparentava a consciência, né? Uhum. Aí, tipo assim, igual você tava falando aí, não ficava conversa paralela, aí eles ficavam conversando sobre o que eles iam fazer, a equipe ficava conversando o que eles iam fazer depois dali, sobre o jogo de semana, da próxima semana, se quem ia, quem não ia, e ele ficava assim, gente, eu tô acordada, eu tô aqui, ficava assim, sabe, na cabeça dele, tipo, eu tô aqui, mas não vai me abrir. Aí vinha com a serra para abrir o externo e ele ficava, nossa, não vai me abrir. E é tipo assim, a gente vê no filme, é meio desesperador, sabe? Mas é muito que a gente tem que ter em mente, né? Que a questão do respeito, que a pessoa às vezes pode estar ali inconsciente, mas não totalmente. A responsabilidade que é da equipe, né? Porque Deixa eu acender a luz aqui. a gente tem que, por mais que a gente tem o circulante, tem o instrumentador, tem o médico ali na cirurgia, mas cada um tem que ter consciência um pouquinho do que cada um tem que fazer para poder, tipo, chamar a atenção. Falar assim, olha, isso aqui, para poder ajudar mesmo na equipe. Com certeza. E assim, igual a gente está falando, respeito é tudo, gente. O respeito é tudo. Né? Igual eu tô falando, não é para ser lógico. Aonde tem o ser humano, né? Lógico que a gente quer conversar, quer distrair, quer, né? A gente é ser humano, né? No filme é tipo assim, filme, né? Mas tipo, anestesista Não, fez. filha, acontece. Aí Acontece. depois
saiu para fumar, sabe? Tipo assim, como diz o Gilberto, é uma coisa assim, bem romantizada, mas algumas coisas, dependendo do profissional, dependendo da índole dele, é uma coisa que pode acontecer algum dia, mas é muito doideira. Não, pior que acontece, sim, sabe? Eu falo porque a gente tem muito. Vocês já devem ter visto muitas vezes isso, né? O pessoal que às vezes fala, né? Ah, eu estive lá do outro lado e voltei, né? É, Esse pessoal que relata, né? De dessas experiências aí, né? De, de, de morte e tal. E aí, assim, né? A gente vê que às vezes é muita coisa que foi dita ali, né? E às vezes de outro paciente, né? Ah, tá morrendo, tá caindo, tá... E às vezes eles estão contando mesmo situações de outras pessoas ali, o paciente confunde, acha que é dele, né? A gente tem medicamentos que são utilizados que causam amnésia no paciente, né? Então, tudo isso tem que ser ponderado, né? Por exemplo, midazolam, que é um dos sedativos, né, que é feito no paciente. É um ótimo medicamento que é utilizado, né, para poder sedar, né? Só que ele causa amnésia. Então, o paciente vai capotar e não vai lembrar de mais nada, né? Ah, isso é bom ou é ruim? Não sei, depende, né? Eu não gostaria de não me lembrar de nada, não. Muito pelo contrário, eu quero lembrar de tudo. Principalmente se fizer trem errado. Não é verdade? Sei lá, eu quero me lembrar, né? Então, e aí a gente fica naquela, né? E, e outras coisas, né? Eu fico pensando, por exemplo, o paciente que está sentindo dor e não consegue verbalizar, né? Porque ele está sedado. Então, às vezes ele só vai dar uma franzidinha de testa para você assim, ó, com o olhinho fechado, ele só vai fazer isso aqui para você, né? Então, eu tenho o hábito muito de dar a mão para o paciente, né? E aí, às vezes, quando ele aperta a minha mão, eu sei que ele está reagindo. E aí, rapidinho, já dou o sinal ali pro anestesista. Ó, reagiu, né? Porque se reagiu, tá sentindo dor. Se tá sentindo dor, tá voltando da sedação. Então, tem que dar mais medicação, tem que sedar mais, né? Às vezes eles conseguem segurar um pouco mais, né? Dependendo. É, é, como é que eu vou te explicar? A gente tem que arrumar um jeito de explicar sem interferir muito. É o seguinte, a gente tem vários tipos de anestesia, né? Na verdade, três tipos básicos, né? A gente tem a RAC, a gente tem a epidural e a gente tem a geral, né? E aí, assim, a geral é quando a gente precisa ir de uma cirurgia aí que vai pegar, né, cabeça ou regiões aí acima, né, da crista ilíaca. A epidural é quando a gente vai pegar aí acima de T10, né? E aí, mas a epidural, ela é fantástica, porque você pode usar ela, inclusive, para fazer a administração de outros medicamentos, porque ela é uma via de administração de medicação, né? Então, o anestesista, ele vai ali, né? Ele funciona a medula, né? E aí aquilo é um catéter, tá? Então, aquele catéter, ele vem, ele funciona, né? O catéter, ele geralmente, ele deixa ele aqui no ombro, né? A pontinha do catéter para a gente poder injetar outras coisas, até mesmo para ele poder fazer o controle ali, né? Dos anestésicos que ele quer administrar. E aquilo, gente, é muito mais rápido do que tudo que vocês imaginar, porque aquilo rapidamente vai na meninge e volta, né, para a medula aqui. Então, rapidamente o paciente, assim, ele tem uma sensação de alívio, de sedação muito rápido. Então,
eu fico pensando, né, gente, por que todo mundo não usa isso, meu Deus, né? E dá para o médico tatear isso de uma forma fantástica, fantástica, porque ele não precisa dar nem mais, nem menos do que o paciente precisa, ele dá o necessário, só o necessário, né? E aí ele vai tateando ali, né, enquanto o cirurgião está fazendo ali, né, o trabalho dele. Acabou, né? Acabou. Ele vai retirar o catéter, né? Não vai ficar aquele volume de anestesia circulando no paciente desnecessariamente, igual acontece na hacker, né? Não vai precisar fazer contra, como é que fala? Como que fala, meu Deus? Gente, eu tô andando tão esquecida dos trens, vocês me perdoam as vergonhas que eu estou passando. Mas não vai precisar fazer contra antagonista, tá? De medicação, que é o caso, por exemplo, da nossa, da geral, né? Por exemplo, na anestesia geral, né, que usa o medicamento lá, o Pavilon. Então, quando a gente quer que o paciente acorda, né, que precisa desse paciente voltar, tem que fazer o Narcan, né? Então, dilui lá o Narcan ou faz puro, depende, né? Vai depender da situação. Então, tem que administrar Narcan, né? Para poder acordar o paciente, né? Para poder estubar, né? Então, na epidural, a gente não precisa de nada disso, tá? O paciente vai voltar bacana, ele vai rapidamente ali, às vezes com 3 horas, ele já começa já a sentir a perna ali, sabe? A perna mexendo, tal. Então é muito boa. Não tem esse negócio de dor de cabeça. Mas aí, né, não cabe a nós, né? Nós da enfermagem, a gente não faz, a gente não prescreve, né? Quem prescreve aí é o médico. Então, né, a gente tem que aceitar, né? Fazer o quê? Por isso que eu falo da importância da gente trabalhar em equipe, né? Porque enquanto equipe a gente ainda pode sugerir, né? Quando existe equipe, doutor, faz hoje aquela boa. Tem uns que levam na boa, tem outros que melhor nem falar. Não vai adiantar mesmo, né? E aí, pessoas? Tá todo mundo doido para entrar no bloco cirúrgico? Não? Ai, gente, eu adoro o Ótimo, bloco. adorei. Oi? Adorei, Roberta. Adorei o estágio lá no Não é bloco. bom? É ótimo. É muito bom. Gente, um dos lugares que eu mais gostei de ir. E assim, e olha que eu não. Porque assim, eu falo que a minha visão de bloco era de apagar incêndio, né? Então, eu ficava meio assim, né? Mas lá é um lugar muito bom. Né? E não é só, igual a gente falou de cirurgia segura, né? Eu não entrei na questão da esterilização dos materiais, né? Que é sim uma da parte da cirurgia segura, né? Para uma cirurgia ser segura, a gente também precisa garantir que os materiais sejam esterilizados de maneira eficiente, né? Da maneira correta. E geralmente a central de material esterilizado, ou ela é parte do centro cirúrgico, ou ela está anexa, tá? Então, a gente precisa que, né, venha 100%, tá? E senão, não tem cirurgia segura também não, tá? A gente pode fazer tudo isso que eu falei, mas se na hora do instrumento, da instrumentação, né, os instrumentos não vierem esterilizados corretamente, já era. Caiu por terra, tá? Como se diz, perdemos. Perdemos tudo que a gente fez. Tá bom? Perguntas, amores? Não? A próxima vez eu vou dar outras sugestões de curso, sabe? Pegar uns bem assim, sangrento. Que vocês gostam, suas vampiradas. Vocês gostam de sangue nos olhos, né? Bom,
bom, pessoal, se não tem dúvidas, a gente vai encerrando então por hoje, ok? Podemos encerrar ou quem quer fazer mais alguma pergunta? Beleza? Então tá, pessoal, quero agradecer, tá, a presença de vocês hoje aqui conosco, né? O assunto de hoje, igual eu falei para vocês, é um assunto, daria para a gente falar muita coisa, né? Se fosse para a gente entrar em todas as questões, esse tempo aqui não daria. Então, eu fui em questões práticas mesmo, tá, do nosso dia a dia, e procurei mesmo selecionar ali o que nos cabe mesmo, tá? Delegar de quem tem que fazer o quê, tá? Porque fica muito nesse negócio de, deixa que alguém faz. Não, isso não é minha obrigação. Não, é a gente que faz mesmo, não pega e faz e não fica reclamando, né? Porque não adianta. Então, fica mesmo a cargo da enfermagem, não adianta falar, tá? Tudo é obrigação da enfermagem? Não, não é tudo, mas grande parte, né, desse protocolo fica sim nas nossas mãos, tá? Eu diria que 70% do sucesso, 70%, tá, em média, do sucesso de uma cirurgia segura está sim nas mãos da enfermagem, tá? Então, convido vocês, tá, para fazer parte aí dessa enfermagem que preza, tá, por uma cirurgia segura, né, e que vai, com certeza, tenho certeza, né, que vai fazer o seu melhor, né, para garantir aí ao paciente uma cirurgia aí livre de incidentes, livre de insegurança, né, porque o que a gente quer, né, é que o paciente tenha qualidade, né, é que ele saia satisfeito, né, e sem nenhuma lesão, porque o que a gente quer é cuidar, né, e cuidar com excelência, ok? Boa noite? Nem sei, gente, estou perdida. Mas um beijo, até segunda-feira. Tchauzinho para vocês. Tchau, Roberta. Boa noite. Obrigada. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite, Roberta. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Tchau, tchau.